Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Eu estou gravando esse vídeo mais uma vez para compartilhar uma mensagem de Deus para edificação da sua fé. Em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17, está escrito assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este era um tempo precioso para a história da humanidade. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse texto mostra que Jesus está começando o seu ministério. Desde então, Jesus começou a pregar. O pregador dos pregadores começou a pregar dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós olhamos para a criação, para o princípio, nós percebemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Diz o texto de Gênesis 2:7 que do pó da terra Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Deus compartilhou com o homem alguns dos seus atributos. Deus fez o homem um ser sábio, puro, santo, misericordioso. Deus compartilhou com o homem a sua justiça. Então o homem foi feito à semelhança do Altíssimo. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, quando o homem cai, quando o homem peca, quando ele transgride o único mandamento que Deus havia dado, o texto mostra que eles vão ser expulsos do paraíso. O pecado veio ao mundo, atingiu toda a humanidade. Quando o homem cai, então ele perde os atributos de Deus. Quando o homem cai, ele então começa a viver uma degradação moral. Ao invés de justo, o homem se tornou injusto. Ao invés de santo, se tornou profano. Ao invés de amar, agora o homem odeia. Ao invés de ser misericordioso, não. Agora o homem se tornou um ser egoísta. Passou a pensar exclusivamente em si. E isso gerou uma profunda tristeza no coração de Deus. A consequência do pecado fez com que o homem fosse expulso daquele jardim e então transformou o homem numa criatura totalmente perversa. Se você observar o texto de Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5, está escrito assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Ou seja, Deus viu que havia algo de errado no interior do homem. A imaginação dos pensamentos do coração era somente má, continuamente. Jesus falou em Mateus 15:19 que o coração do homem é enganoso. Do coração procedem os maus pensamentos, os adultérios, as mortes. Em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, diz que o coração do homem é enganoso e perverso. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, na altura do versículo 12, que um coração mau e infiel afasta o homem de Deus. Então Deus viu que a maldade do homem se multiplicara e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Aí no verso 6 diz
Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe isso em seu coração. Deus viu que ao invés de amar, o homem odeia. Ao invés de ser bom, o homem é maligno. Ao invés de ser santo, o homem é profano. Ao invés de vida, o homem deseja morte. Né? E sempre quando Deus olha para o homem e observa as densas trevas que há nele, Deus percebe que o povo é um povo ímpio. O povo vive num processo de destruição, morte e condenação. Deus, na tentativa de resgatar este povo, de salvar este povo, Deus levantava profetas. A ideia do profeta era sempre levar uma mensagem que confrontava o estilo de vida pecaminoso do homem. A ideia de Deus era transformar os corações, era quebrantar os corações endurecidos, é conscientizar ao homem que aquele caminho o levará a uma condenação, a uma destruição. Você lembra quando Deus deu ordem ao profeta Jonas para que ele fosse até a terra dos ninivitas e pregasse contra eles? Deus tinha um plano. E qual era o plano? Salvar os ninivitas. Deus, na verdade, queria mudar o cenário daquela nação. Então Deus levanta Jonas e dá a ele uma difícil missão de clamar contra aquela cidade. O texto mostra que Jonas ele oferece uma resistência, mas Deus o conduz até lá. E a palavra mostra que o profeta Jonas vai pregar dizendo: em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 40 dias isso tudo será escombros, ruínas. Em 40 dias haverá uma destruição em massa nesse território. Deus queria a destruição deles? Não. Deus queria de fato matá-los? Não. O que Deus queria? Uma mudança de conduta. O que Deus queria? Que eles mudassem as obras das suas mãos. Eu quero mostrar para você o efeito, o resultado da pregação do profeta Jonas, lá no capítulo de número 3 do livro que leva o seu nome, livro do profeta Jonas, capítulo 3, e versículo de número 5, está escrito assim: e os homens de Nínive creram em Deus. Por que eles creram em Deus? Por causa da pregação de Jonas. Eles creram em Deus porque aquilo que Jonas pregou gerou temor no coração deles. Você quer saber o que Jonas pregou? Versículo de número 2. Está escrito assim: ó, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Preste atenção nesse detalhe. Quem era Jonas? Um profeta de Deus. Deus o levantou para levar uma mensagem diante de um povo. Qual era o problema desse povo? A imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Os homens eram malignos, perversos, distantes de Deus, irreconciliáveis, inimigos de toda a justiça. Então, Deus enviou Jonas lá e deu a ele uma mensagem. O profeta Jonas não foi aos ninivitas falar o que ele bem queria. Ele não foi aos ninivitas levar uma mensagem de conforto para o coração. Não. Ele chegou até os ninivitas e disse: se não houver mudanças, haverá uma destruição. Se não houver arrependimento, não houver uma mudança no caráter de vocês, tudo isso será destruído em 40 dias. Os ninivitas creram. Eles acreditaram no que Jonas havia pregado. E olha o que vai acontecer. Versículo de número 7. E fez uma proclamação, o rei dos ninivitas fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água.
Mas os homens e animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ou seja, a pregação de Jonas começou a produzir um resultado. O próprio rei vai reunir a nação, os povos, e vai dizer, olha, alguma coisa precisa mudar. Nós precisamos proceder de maneira diferente daqui para frente. Nós vamos proclamar um jejum, nós vamos abandonar a violência das nossas mãos, nós vamos clamar fortemente a Deus. Eles não faziam isso. Mas por que agora eles fazem? Por causa da pregação de Jonas. A intenção deles era chamar a atenção de Deus. Olha o verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ou seja, olha, vamos abandonar o pecado, vamos abandonar as más obras, vamos buscar o juízo divino, vamos consagrar nossa vida, vamos proclamar um jejum, nós vamos orar, porque talvez Deus mude de ideia e não nos destrua. E Deus viu isso. Olha o verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, Deus viu um avivamento em Nínive. Aquele povo de coração duro, aquele povo perverso, aquele povo maligno, aquele povo de más obras, ao ouvir a pregação de Jonas, creram em Deus, creram na pregação de Jonas e mudaram. Qual foi o resultado disso? Deus os poupou. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco nisso. Quando você olha para a história de Israel, você vai perceber que em todas as ocasiões que o povo virou as costas a Deus, o Senhor permitiu que eles vivessem as suas moléstias, as suas ruínas. Várias ocasiões, quando Israel se entregou à idolatria, Deus permitia que os inimigos viessem e destruíssem a lavoura. Assim foi nos dias de Gideão. Deus por várias vezes permitiu que o seu povo fosse mantido em cativeiro. Ficaram 70 anos em território babilônico. Deus permitiu que por 20 anos o seu povo vivesse oprimido nas mãos dos filisteus. E sempre quando o povo de Deus estava em aperto, sempre quando o povo via suas famílias destruídas, sempre quando Deus olhava para o povo e via as suas misérias, os seus desgostos, Deus fazia questão de levar um profeta e enviá-lo diante da nação para pregar contra os pecados da nação. Assim foi em Joel capítulo 2, versículo 12. Quando Deus manda o profeta ir e dizer à nação, se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados. Assim foi nos dias de Isaías, quando no capítulo 55, versículos 6 e 7, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Deus falou através do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estava sempre mostrando ao povo que o pecado causa uma separação entre ele e o homem. Deus está sempre mostrando através dos profetas que ele levantava, através das respostas que ele trazia, que Deus exige do homem que haja nele santidade, um bom caráter, boas obras. Salomão, na inauguração do templo, orou pedindo que Deus ouvisse as orações daqueles que viessem àquele templo, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, aqueles que viessem àquele santo templo orar, que Deus ouvisse as orações. E Deus vai responder Salomão em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Deus está dizendo? Olha, eu ouço com uma condição. Qual? Eles precisam me buscar. Eles precisam orar. Eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Eles precisam ter uma mudança de direção. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os judeus conheciam esses textos. Os judeus conheciam essas histórias. Isso era ensinado nas sinagogas dos judeus. Isso era lecionado entre os anciãos no templo em Jerusalém. E a expectativa dos judeus, na verdade, era que o Messias viesse, o Salvador viesse. A promessa que Deus havia feito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, era que do meio daquele povo eles levantariam um profeta. E a este profeta eles deveriam dar ouvidos. Os judeus acreditavam que quando o Messias se manifestasse entre o povo, então tempos de refrigério viriam aos judeus. E você sabe que de Malaquias até o período do Novo Testamento se passaram 400 anos, onde Deus não levantou profeta algum. 400 anos em que Deus não fez nenhuma exortação ao seu povo através da vida de um homem. E Deus vai interromper este período de silêncio quando Ele envia aquele que veio para ser a voz do que clama no deserto. Quando Ele envia João Batista para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E quando o profeta João Batista começa a pregar, em Mateus capítulo de número 3, Evangelho segundo Mateus capítulo 3, olha que coisa interessante. Versículo de número 1, está escrito assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de João foi a mesma mensagem de Jonas. Foi a mesma mensagem de Joel, de Isaías e de tantos outros profetas. João, ele começa a confrontar a consciência dos seus ouvintes. Em Mateus capítulo 14, versículo 4, João Batista vai confrontar o próprio rei Herodes, dizendo que aquela mulher que ele possuía não era dele, mas era do seu irmão. João Batista vem pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se dos seus pecados, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. João, ele prepara ao Senhor o coração do povo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele batizava os arrependidos nas águas do Rio Jordão. De repente ele vê vir ao seu encontro Jesus. E ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece que aquele que vinha após ele, que vinha à sua direção, é o Messias, é o Cristo de Deus. Aquele que em Mateus 1, 21, o texto diz que veio para salvar os homens dos seus pecados. E então, Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. O tempo é chegado. A promessa está cumprida. Deus enviou o Messias prometido. O próprio Deus agora está caminhando nas ruas de Jerusalém. E o interessante, irmãos, é que Jesus ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vence a tentação. A palavra mostra que João Batista ele vai ser preso por consequência da afronta do rei ao rei Herodes. E desde então, porque o João Batista pregava dizendo: aquele que vem após mim é mais do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o juízo vindouro. Ou seja, aquele que vem após mim é mais do que eu. João precisava parar de pregar. João é levado à prisão. E desde então, começou Jesus a pregar e a dizer. Agora observe,
Jesus começa a pregar a mesma coisa que João. Jesus começa a pregar a mesma mensagem dos profetas da antiga aliança. Jesus traz a mesma mensagem que é exatamente onde nós iniciamos a pregação. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele vai escolher aqueles 12 homens e vai prepará-los para dar continuidade na sua missão. Jesus se revela a eles dizendo: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A ideia de Jesus é prepará-los para dar continuidade àqueles, com exceção de Judas, que se precipitou e que traiu o mestre. Aqueles homens vão ser treinados para ser os pilares da igreja. Jesus deu ordem a eles para entrar nas casas e nas aldeias pregando o evangelho. Em Mateus capítulo, ou melhor, em Marcos capítulo de número 6, versículo de número 10, está escrito assim: e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Versículo 12. E saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. E aí eu queria te fazer um alerta, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Jesus é o profeta prometido por Deus na antiga aliança. Em Mateus capítulo 17, quando Jesus se transfigura, fica com vestes resplandecentes, naquela ocasião que aparece Moisés, Elias e Pedro ficou impressionado, dizendo: olha, o Senhor quer que nós façamos uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias? Diz a palavra que de repente Moisés sumiu, Elias sumiu e permaneceu apenas Jesus. Então ouve-se uma voz do céu dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Ou seja, ouve o que ele fala. Preste atenção no que ele diz. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19, 20, ele ressuscita, diz a Escritura Sagrada que ele aparece no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos e diz: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus na antiguidade falado de várias maneiras por vários profetas, a nós, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Ou seja, para mim, para você, para a igreja de Jesus, nada mais importa do que aquilo que o Mestre ensinou, do que aquilo que Jesus pregou, do que aquilo que ele nos trouxe de ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus é um confronto ao ego humano, é um confronto à consciência pecaminosa dos homens. A pregação de Jesus tem por finalidade transformar o coração de pedra num coração de carne sensível à voz de Deus. A pregação de Jesus tinha por finalidade transformar a vida humana. Por isso que ele pregava dizendo: olha, se arrependam dos seus pecados, é chegado o reino de Deus. Ele dá ordem aos discípulos para levarem essa mensagem adiante. Quando Jesus ressuscita, ele diz: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando acontece a descida do Espírito Santo, eles são revestidos de poder, então eles começam com intrepidez, com ousadia, no poder do Espírito Santo, a pregar a palavra de Deus. E diz a Escritura em Atos capítulo 2, versículo 37, que Pedro tem a oportunidade de pregar o Cristo crucificado, de pregar o Cristo ressurreto, aqueles homens que o crucificaram.
E quando Pedro pesou a consciência deles pela manifestação da verdade, então eles ficaram agoniados e perguntaram, e agora, o que nós temos que fazer? Então Pedro vai dizer, arrependam-se e sejam batizados, e recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós. Em Atos capítulo 3, versículo 19, mais uma ocasião, eles pregam dizendo, arrependam-se e recebam refrigério da presença do Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando o Senhor está repreendendo a igreja de Éfeso, ele diz, lembra-te, pois, onde vocês caíram, se arrependam e pratiquem as primeiras obras. Numa outra carta ele diz, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a quem amo. Sê pois zeloso, arrepende-te. Sabe por que eu estou falando isso para você, meu querido irmão? Porque o problema do nosso povo, do nosso país, é o pecado. Nós podemos usar a nossa fé para dizer o Brasil precisa de saúde. O Brasil precisa de paz. Ok. O Brasil precisa de prosperidade. Correto. Mas não existe nada que seja mais urgente ao nosso povo do que o arrependimento dos seus pecados. Foi para isso que Deus levantou tantos profetas. Foi para isso que Deus estabeleceu a sua igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. E aliás, irmãos, a igreja também precisa se arrepender. Porque os profetas da nossa geração não são como Jonas. Os profetas da nossa geração não são como Isaías, como Jeremias ou como João Batista. Os profetas da nossa geração não estão preocupados em ensinar o que Jesus mandou. Os profetas da nossa geração estão dizendo, venha tomar posse da bênção. Os profetas da nossa geração vão dizer, olha, venha descobrir os 7 passos, os 7 segredos que fizeram fulano vencer. Os profetas da nossa geração vão ensinar que você vai sair do deserto para a bênção. Os profetas da nossa geração vão te ensinar técnicas, metodologias, pragmatismo, com a intenção de furtar o seu coração, de te prender numa metodologia que não vem de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, nós não adulteramos a palavra, mas nós confrontamos a consciência do homem pela manifestação da verdade. O propósito da igreja de Jesus Cristo é anunciar o evangelho e dizer ao povo, arrependam-se. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 7, haverá festa no céu quando um homem enriquece? Haverá festa no céu quando um doente é curado? Haverá festa no céu quando o empresário ele tem as suas finanças restauradas? Não. Haverá festa no céu quando um pecador se arrepende. O que o nosso país precisa urgentemente, meus irmãos, é se arrepender dos seus pecados. E acredite, essa mensagem é para você. Talvez Deus esteja querendo confrontar o seu estilo de vida. Talvez Deus esteja dizendo para você, pare de ficar assistindo essas bobagens. Pare de ficar pronunciando estas palavras. Para de alimentar a sua carne com essa relação ilícita. Abandone esse pecado. Mude de vida. Se converta dos seus maus caminhos. Deus está te chamando das trevas para a luz. Nele está a vida e a vida é a luz de todo homem. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 3, versículo 16, o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, está condenado. E a condenação é esta, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Eu queria convidar você, meu querido irmão, para uma reflexão. Nada do que está acontecendo no Brasil é por um acaso. Nada que está acontecendo no mundo é por um acaso. Deus continua no controle de todas as coisas.
Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja por um simples motivo. Ele não está esperando você ficar rico, meu irmão. Ele não está esperando você sair do aluguel. Ele não está esperando você realizar o sonho da casa própria. Ele não está esperando você casar. Ele não está esperando você concluir a sua faculdade. Ele não está esperando você realizar todos os seus sonhos. Não. Olha que o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Entenda por que Jesus ainda não voltou. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Está escrito o seguinte, observe. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a têm por tardia. Pastor, eu estou muitos anos ouvindo que Jesus vai voltar. Eu estou muitos anos ouvindo essa pregação. Faz tempo que eu ouço falar, e até agora ele não voltou. Irmão, Deus não retarda a sua promessa, ainda que pareça que ele esteja demorando. Olha o verso de número 9, a sequência do texto. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por que Jesus não voltou? Porque ainda existem pregadores comprometidos com a verdade, que pregam a palavra de Deus, que confrontam a consciência pecaminosa do homem pela manifestação da verdade. Mateus 1:21 diz que ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O alvo de Jesus é te livrar da condenação. O alvo de Jesus é te salvar. E a salvação passa pelo arrependimento dos pecados. O pecado que você comete, que você pratica, entristece o coração de Deus. O pecado é um insulto contra Deus. Você, eu, o homem, não tem a mínima condição de por si só se salvar. A consequência do pecado é a morte, é o juízo futuro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O castigo que nos traz a paz, Deus colocou sobre o seu Filho. Nós recebemos a liberdade em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, confessa. Diz para Ele o que você fez, o que você falou, o que você pensou. Se comprometa com Ele em não mais praticar. Como Paulo escreveu em Efésios, capítulo de número 4, aquele que furtava, não furtes mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que for bom, para que tenhais o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover a edificação, para que dê graça àqueles que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Jesus pagou um preço muito caro pelo nosso resgate. Não foi com coisas corruptíveis, com prata e ouro, que nós somos resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. A mensagem não mudou. Através de Jonas, Jeremias, Isaías, através de Joel, através de João Batista, o próprio Senhor Jesus, a mensagem é a mesma. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. A mensagem que eu tenho para você é essa. Arrependa-se dos seus pecados, para que venham tempos de refrigério na presença do Senhor. Que Deus abençoe a nossa pátria, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus levante pregadores, homens e mulheres de Deus, que venham compartilhar essa mensagem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade diária de nos arrependermos dos nossos pecados. Obrigado pelas tuas misericórdias que não têm fim, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigado por se compadecer das nossas fraquezas. A tua palavra diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor sonde cada coração, cada uma das pessoas que ouviram essa mensagem,
E que se de fato houver arrependimento sincero, genuíno, perdoa, Pai, os pecados dessa pessoa. Limpa esse coração de toda impureza, de toda contaminação e restaura a vida dessa pessoa, meu Deus. Levanta aquele que está caído, fortaleça o fraco, salva o perdido. Que o Senhor cumpra todos os propósitos que tens a realizar através dessa mensagem, meu Senhor. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família, que te dê uma semana abençoada, tá bom? Eu quero te pedir uma gentileza, me ajuda a pregar o Evangelho, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal, faça um comentário acerca daquilo que você achou dessa ministração, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.